Há uma tensão no coração dos cristãos ao redor do mundo, uma expectativa que cresce a cada dia, enquanto observamos os sinais dos tempos. As palavras de Jesus ainda ecoam poderosamente em nossos ouvidos. Porquanto, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. A escatologia, o estudo dos últimos tempos, nos convida a olhar atentamente para os sinais que indicam a aproximação da volta de Cristo. E uma data, 2026, tem sido proposta por muitos como um ponto culminante desse retorno. Com base em cálculos proféticos detalhados e eventos históricos de grande relevância. Neste texto, exploraremos essa possibilidade de forma profunda e conectaremos as profecias de Daniel, Apocalipse, os jubileus de Levítico e as palavras de Jesus, para guiar o leitor a um entendimento mais claro da urgência de estarmos preparados para esse glorioso evento. Jesus, ao conversar com seus discípulos sobre os sinais do fim dos tempos, não deixou dúvida de que os tempos seriam difíceis e confusos. Ele descreveu uma série de eventos que precederiam sua segunda vinda e que nós, como cristãos, devemos estar atentos. Em Mateus 24, encontramos uma das passagens mais detalhadas sobre a escatologia. Jesus nos alertou que veríamos guerras, rumores de guerras, fome, pestes, terremotos e um aumento da iniquidade. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esses sinais já estão se cumprindo diante de nossos olhos. O aumento de tensões políticas, as guerras que parecem nunca ter fim, as catástrofes naturais e as condições de vida da humanidade estão em um nível sem precedentes na história recente. No entanto, ao mesmo tempo, Jesus também fez uma promessa. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. A expansão do Evangelho, a presença da Igreja em praticamente todos os cantos da terra, é um sinal de que estamos vivendo nos tempos finais, conforme Jesus previu. Porém, dentro dessa grande tapeçaria de sinais, há alguns pontos que se destacam como possíveis marcadores temporais para a volta de Jesus. A abominação desoladora no lugar santo e os períodos proféticos encontrados em Daniel 12 e Apocalipse. A possibilidade de 2026, como o ano de retorno de Cristo, ganha ainda mais relevância quando associada a elementos proféticos, como o cálculo dos jubileus. Por isso convido você a entrar nessa dimensão junto comigo e submergir nas Escrituras Sagradas para entendermos de fato o que está por vir. Vamos começar essa abordagem no livro de Daniel, capítulo 12, onde lemos sobre dois períodos proféticos significativos. O versículo 10 diz: muitos serão purificados, e provados, e aperfeiçoados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão. E continua no verso 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, e o terrível sacrilégio for estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. E segue no verso 12. Bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. Daniel fala da profecia relacionada ao fim dos tempos, onde a abominação desoladora será colocada em um lugar considerado santo. Esta referência aponta para um evento futuro, em que um local sagrado será profanado, algo que, segundo algumas interpretações, pode ser simbolizado pela cúpula da rocha, localizada no Monte do Templo, em Jerusalém. Vou explicar. A cúpula da rocha é um santuário islâmico que foi construído pelos muçulmanos, onde teria sido o altar de sacrifícios usado por Abraão, Jacó e outros profetas, onde também era localizado o Santo dos Santos.
lugar mais sagrado do Templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão. Esse evento é significativo, pois marca um período de profanação do lugar sagrado. Agora vamos para as datas desses eventos. O Templo de Salomão foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. E a Cúpula da Rocha foi construída no ano 691. Aqui entra o verso 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, e o terrível sacrilégio for estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. A abominação desoladora pode se referir à presença de um culto que não é o culto judaico, simbolizando a profanação do Templo de Jerusalém. Seguindo com o nosso raciocínio, precisamos entender que 1290 dias, na profecia, pode simbolizar 1290 anos proféticos. E, se somarmos 1290 anos ao ano em que a Cúpula da Rocha foi construída, ano 691, chegamos ao ano de 1981. Um marco significativo na história, pois a cúpula foi então reconhecida como um patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. Agora seguimos para o verso 12. Bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. Voltamos para as datas. Primeiro, Daniel fala sobre os 1290 dias, que entendemos como 1290 anos proféticos. E depois, Daniel fala sobre 1335 dias, que seriam 45 anos, após os 1290. Agora, se somarmos 45 anos ao ano de 1981, completamos os 1335 anos proféticos e chegamos ao ano de 2026. Um possível ano de culminância para o cumprimento dessas profecias. Aprofundando ainda mais a linha de raciocínio, encontramos a relevância do jubileu, conforme descrito no livro de Levítico. O jubileu é celebrado a cada 50 anos, como um tempo de restauração, perdão e libertação para o povo de Israel. Levítico 25:8. O 30º jubileu aconteceu no ano 26 depois de Cristo, coincidindo com o 30º ano de vida de Jesus, ano em que ele iniciou seu ministério público. Este evento é de grande importância, pois marca o início da libertação espiritual e da inauguração do Reino de Deus, simbolizando um tempo de restauração para o mundo. Agora, somando 50 anos a cada jubileu subsequente, e considerando que estamos em um ciclo de 40 jubileus, desde aquele evento do ano 26, multiplicaremos 50 anos vezes 40, que representam a quantidade de jubileus até chegarmos a 2026, como o 40º jubileu. São exatamente 2000 anos, uma data simbolicamente poderosa, sugerindo uma conexão com o cumprimento das promessas de restauração e libertação de Deus, conforme os princípios do jubileu. O número 40 também aparece em diversos eventos muito marcantes ao decorrer da Bíblia, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Observando o mundo de hoje, vemos muitos eventos que alinham-se com as profecias de Jesus e dos profetas bíblicos. A crescente globalização, a aceleração das guerras e tensões políticas, os sinais de crises econômicas e desastres naturais são apenas alguns dos indicadores de que estamos nos últimos dias. Além disso, o restabelecimento de Israel como nação em 1948, a preparação para a construção de um novo templo em Jerusalém e o aumento da perseguição religiosa aos cristãos ao redor do mundo são sinais claros de que o fim está próximo. Esses eventos, combinados com os ciclos proféticos e históricos que convergem para 2026, sugerem que podemos estar na véspera de um evento transformador, a volta de Jesus Cristo, o grande acontecimento da história da humanidade. À medida que refletimos sobre a possibilidade de 2026
ser o ano da volta de Jesus, somos desafiados a considerar nossa própria vida e preparação espiritual. A palavra de Deus em Mateus 24:42 nos adverte: portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O momento da volta de Cristo será uma surpresa para muitos, mas para aqueles que estão em comunhão com Deus, esse evento será uma gloriosa expectativa. Agora, mais do que nunca, é essencial que nos arrependamos dos nossos pecados, que busquemos uma vida de santidade e obediência a Deus, e que estejamos vigilantes e prontos para o retorno de nosso Salvador. Devemos viver em comunhão com Deus, através da oração, leitura das Escrituras e a prática do amor cristão. A obra do Espírito Santo em nossas vidas é crucial para nos capacitar a viver em santidade e a aguardar com confiança o retorno de Cristo. Concluindo, com base nos cálculos proféticos, na história e nos sinais contemporâneos, podemos concluir que 2026 é um ano de grande importância para a escatologia cristã. A volta de Jesus está iminente e somos chamados a viver com a expectativa fervorosa. Por isso, eu finalizo esse vídeo te perguntando: você está preparado?